pela centésima vez refutando argumentos arminianos. Vamos lá. Agora eu vou chegar aqui em Efésios 2:8, porque um puritano, reformador, refutando Silas Malafaia, cita Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que o dom de Deus é a fé. Nesse texto, não. Tergar coret, se sois menoi, diapistels, kai tutor ux ex remon theon tonduron. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Alguns aspectos precisamos ressaltar nesse texto em grego. Primeiro, a expressão tutor, aí no grego, o isto não vem de vós. O tutor está no gênero neutro. É importante nós ressaltarmos que na língua grega nós temos o masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Já na língua portuguesa, nós só temos o gênero masculino e feminino. Nós não temos o gênero neutro. Portanto, observando a expressão tutor aqui no grego, qual é o antecedente desse tutor? É importante ressaltar que o tutor é um pronome demonstrativo nominativo singular neutro, ou seja, é um pronome neutro dentro dessa expressão no capítulo 2, versículo 8 da carta aos Efésios. Então, esse tutor, isto não vem de vós, mas isto o que é o antecedente desse pronome neutro usado nesse texto de Efésios capítulo 2, sendo as palavras do apóstolo Paulo. Vamos a algumas observações, algumas possibilidades sobre o que seria, o que poderia ser o antecedente do tutor nessa expressão grega aqui. Primeira possibilidade da expressão que poderia ser um antecedente do pronome neutro tutor aqui no texto grego seria talvez a palavra graça aqui, que é a palavra harite. Na sua forma léxica é haris. Só que graça é um substantivo dativo singular feminino. Portanto, sendo um substantivo feminino, não é neutro. Então não pode ser antecedente do tutor. Não é antecedente do tutor porque o tutor é um pronome neutro. Já graça é um substantivo feminino. Então nós descartamos aqui a possibilidade do haritis, da graça. Em segundo lugar, o antecedente do pronome neutro tutor seria talvez o sois salvos, ou simplificando a salvação, será mesmo? Observe comigo no texto grego a expressão sois salvos, se sois menoi, que é um particípio no plural nominativo masculino, ou seja, também não é um pronome neutro, não tem como ser antecedente do tutor. Então, o sois salvos aqui, o se sois menoi, não pode ser antecedente do tutor. Então, o isto não vem de vós, não pode estar se referindo ao sois salvos, ao se sois menoi. Então, não é antecedente do tutor, porque não é neutro. Na sua forma léxica, o se sois menoi é o verbo salvar, o sozo, né? O verbo salvar. Não pode ser antecedente do pronome tutor, que é um pronome neutro. E por último, nós temos a possibilidade da fé, né? que é inclusive o que é mencionado aí pelo pastor Silas Malafaia. A fé poderia ser um antecedente do tutor, do isto? Também não. A palavra fé aqui é pisteos. Fé está no genitivo e a forma léxica da palavra fé, o pistes, né, na preposição da forma léxica, é um substantivo genitivo singular feminino. Sendo feminino, não pode ser antecedente de um pronome neutro, não é mesmo? Não tem ligação em toda a oração. Ou seja, não é neutro porque não é antecedente do tutor. E aqui talvez seja, muitos calvinistas, meus colegas, poderiam ficar um pouquinho tristes, porque o texto não está dizendo que a fé é dom de Deus. Logicamente, aqui no texto, observando dentro do seu original, não está dizendo nada a respeito disso, porque o tutor, como disse a princípio, é o pronome neutro. E fé, pisteos, é um substantivo genitivo singular feminino. E agora, como resolver
esta questão de quem o pronome neutro tutor está se referindo aqui no texto. Muito simples. A resposta está em observarmos todo o texto do capítulo 2, versículo 8. O pronome neutro tutor tem ligação direta com todas as palavras do versículo 8, não necessariamente alguma palavra recortada do texto e do seu contexto. É importante nós observarmos no texto grego que o processo inteiro de salvação é dom de Deus, é obra de Deus. Isso é muito claro quando nós lemos perfeitamente o capítulo 2 da carta aos Efésios. Ou seja, a resposta do problema é a leitura do texto e a leitura do seu contexto. O versículo 8 inteiro mostra que a salvação, em última análise, é obra do Senhor, é obra de Deus, e não obras humanas, e não ações humanas. Deus é que nos concede a fé para que possamos crer. Deus que nos concede a graça, porque mediante ela nós somos salvos. Isto não é obra do homem.